Oi, meus maravilhindos e maravilhindas, bom dia. Vamos continuar nossa aula. Nós já vimos o capítulo 10. No capítulo 10, a gente estudou sobre as revoltas nativistas ou nacionalistas, onde os interesses daquelas revoltas eram obter resultados que melhorassem a situação de quem vivia aqui. Os impostos eram abusivos, os preços, você já sabe que Portugal explorava, porque não tinha concorrência. Aliás, era proibida a concorrência. Portugal também era vítima de uma política que a Inglaterra impôs. Portugal tinha que comprar por um contrato apenas materiais ingleses. E existiam outros, você já sabe, que eram não necessariamente melhores, mas eram mais baratos, e os portugueses compravam dos ingleses porque esse era o acordo. E um acordo onde a Inglaterra mandava e Portugal obedecia. No caso dos brasileiros de então, eles não queriam mais essas regras e a intenção inicial era se revoltar contra elas e ocorreram revoltas em diversos locais, no Nordeste, você já sabe, né? Os irmãos Beckman, a revolta dos Mascates, a revolta do Maneta, em São Paulo e parte de Minas Gerais havia a revolta dos Emboabas e até a revolta da cachaça, tudo isso você já sabe. Então nós falamos também que essas ideias de revolta, elas foram sendo, com o tempo, elas foram sendo polidas, elas foram sendo adicionadas de outras motivações. E você já sabe também o papel importantíssimo que o iluminismo representou para o polimento dessas ideias. Inicialmente, aquilo que era só uma revolta para alcançar objetivos de redução de impostos ou mesmo redução de preços, enfim, você já sabe que isso tudo era um objetivo inicial. Com o tempo, isso foi sendo polido, essas ideias foram sendo aprimoradas, e esse aprimoramento, ele incluía ideias de liberdade. Nem sempre de igualdade, nem de fraternidade, você entendeu bem isso, né? Quando os interesses escravagistas estavam em jogo, não tinha essa intenção de, de libertar os escravos. Era a independência dos brasileiros contra os portugueses. O Brasil, então, colônia, não queria mais aceitar o monopólio, mas inicialmente não estava pedindo independência, não queria essa liberdade. Pelo contrário, você já sabe que alguns até eram monarquistas. A intenção era simplesmente forçar os portugueses, e quem pagou o pato dessa situação muitas vezes foram comerciantes, né? A baixar os preços. Mas era lutar contra uma coisa muito mais forte, era dar murro em ponta de faca, porque por trás dos portugueses estavam os ingleses. E não tinha muito o que fazer, né? Os portos não admitiam navios de outras bandeiras, só portuguesa ou inglesa. Isso trazia problemas, porque, obviamente, havia contrabando, sempre houve, né? Havia contrabando de ouro, você já sabe que até mesmo os religiosos levavam ouro embora porque não queriam pagar os altos impostos, e levavam o ouro, você já sabe como, em estátuas ocas por dentro, feitas de madeira, por isso até hoje se fala é o santo do pau oco, porque dentro dessas estátuas iam muito bem colocados, acondicionados, barras de ouro. E isso foi feito de uma maneira clandestina, né? Essas táticas, elas eram para passar por cima dos altos impostos. Como eu já disse, a Inglaterra ajudava Portugal de todas as formas, e essa ajuda incluía
essa obrigatoriedade, a ponto da rainha acabar fazendo normas, regras, onde seria proibido no Brasil se fazer qualquer tipo de indústria. A única coisa que tinha aqui era ferraria para os cavalos, se fazia a ferradura, né? O restante, ferramentas, facas, tudo vinha da Inglaterra. Então, por trás de Portugal existia uma força muito grande. E por trás da força portuguesa existia uma lei. E essa lei era extremamente favorável aos interesses de Portugal e não dos brasileiros. Então é por isso que houveram essas revoltas, tá? Mas as ideias iluministas, como eu disse, iam lentamente fazendo a cabeça das pessoas. É claro que essas ideias não chegavam diretamente aos escravos, chegavam a médicos, e existiam médicos em Vila Rica, Mariana, chegavam alguns padres que também tinham uma visão mais moderna para a época de, de governo. Também existia algumas influências, porque você vai ver que o Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido, ele expulsou os jesuítas. Isso causou revolta entre os religiosos. Obviamente, alguns deles acabaram ficando contra o governo português, consequentemente dando apoio a esses movimentos no Brasil. Embora a maior parte acabou sendo expulsa do Brasil. Os jesuítas foram expulsos porque justamente contrariavam os interesses de Portugal, né? Isso é um assunto que nós veremos em detalhes depois. Então essas revoltas, elas incluíam apenas o desejo de conseguir vantagens econômicas, tá? Mas não eram movimentos separatistas. Movimentos separatistas nós já estudamos, tá? Conjuração Mineira, você viu muito bem a situação em que Tiradentes foi envolvido, você viu muito bem a traição do coronel Joaquim Silvério dos Reis, que era um homem que devia muito para Portugal, e para conseguir o perdão das dívidas traiu os seus amigos inconfidentes, os conjurados mineiros. Você viu também que existiam padres no meio daqueles que eram conjuradores, né? E esses conjuradores, eles tinham ideias republicanas. Entenda muito bem isso, não esqueça. A Conjuração Mineira tinha ideais iluministas. Eles queriam tornar a capitania de Minas Gerais independente do resto do Brasil, uma república mesmo independente. Então, veja que é diferente de tentar a independência do Brasil contra as forças portuguesas e, com certeza, do apoio inglês, mas era, assim, conseguir a independência regional, local. Você sabe também que as ideias iluministas que influenciaram esses mineiros da Conjuração faziam com que eles desejassem ter uma universidade lá em Minas Gerais, a Universidade de Vila Rica. Por quê? Porque tinha gente estudada no meio, né? Poetas, jornalistas, padres, como eu já mencionei, também médicos, enfim. E, obviamente, os mineradores, dentre os quais esse coronel, que acabou aderindo ao movimento republicano, mas depois, por causa das suas dívidas, acabou traindo os ideais, e você já sabe no que aconteceu com Tiradentes, né? Outra coisa também, não esqueça que esses conjuradores, eles queriam, além de uma república, eles queriam fabricar coisas em Minas Gerais. Minas Gerais tem ferro, e o ferro é usado para fazer ferramentas. Eles queriam indústria em Minas Gerais, para não comprar mais as coisas. Eles queriam uma independência econômica, uma independência política. Para isso precisavam se defender. Por quê? Porque Portugal iria reagir, e a intenção deles era criar uma guarda nacional mineira, seria uma nova nação, só que não, né? Portugal não deixou, e obviamente haviam, já te falei sobre isso, haviam vigilantes o tempo inteiro, denunciantes o tempo inteiro, apontando
a existência de qualquer sintoma de contrariedade ao sistema português, né? Muito bem, você já sabe que a punição não era fácil, né? Que Tiradentes foi esquartejado, que depois passou a ser um herói nacional depois da proclamação da República em 1889. Veja bem esse quadro aqui, ó. Observe bem, se você olhar a figura de Tiradentes, faz lembrar Jesus. No fundo você vê também ali um crucifixo e observe bem a barba comprida, observe bem o local onde ele está, todo esquartejado. Isso servia para sensibilizar e para criar um senso de nacionalismo. Mas isso depois, tá? Foi aproveitada a morte de Tiradentes para criar um ídolo, para criar um mártir, para criar um herói. Tranquilo? Muito bem. O símbolo da República, você também estudou que, diferente de Minas Gerais, os baianos queriam fazer uma república igualitária. Em Minas Gerais, a república era simplesmente para livrar-se de Portugal. Na Bahia, não, eles queriam direitos iguais para brancos e negros. Além das ideias iluministas, eles também foram influenciados pela independência do Haiti. Se você observar também na página 123, você vai ver que os negros atacaram os franceses lá no Haiti, muitos estimulados por ideias iluministas francesas. Os negros iluministas agiram de forma vingativa contra os brancos, e essas ideias estimularam os baianos também a fazer uma revolta, tá? Você já sabe também o nome dos conjuradores mineiros, eram Cavaleiros da Luz, portanto eram iluministas, Cavaleiros da Luz. A intenção deles era a separação de Portugal, instalação de um regime republicano na Bahia. Ia ser um outro país, você já sabe disso também, tá? Liberdade de comércio com o país que eles quisessem, separação da igreja do Estado, essas coisas vocês não devem esquecer, tá? Extinção da escravidão, eles eram anti-escravagistas, e essa ideia de igualdade de direitos. Guarda isso, porque isso sempre é cobrado. É a diferença básica entre a república intencionada pelos mineiros e a república intencionada pelos baianos, tá? A origem africana dos revoltosos também envolvia esse sentimento de vontade de livrar-se da escravidão. Isso você também já sabe, né? Agora nós vamos passar para uma outra parte da nossa história. À medida que o iluminismo trazia novos horizontes, no Brasil a situação ainda era de total dependência. Quando a família real vem para o Brasil em 1808, ela traz 15 mil nobres, porque Napoleão, ao invadir Portugal, causou um tumulto e a fuga dos portugueses. Isso traz uma consequência para o Brasil, direta e indireta, porque quem trouxe a maioria desses refugiados da nobreza portuguesa, junto com a família real, para o Brasil, foram os navios ingleses. Mais uma vez, o Brasil fica devendo favor para a Inglaterra. Favor não, porque os ingleses não faziam nada de graça. Era toda uma estrutura que comprometia as finanças de Portugal, consequentemente as do Brasil. Portugal devia muito para a Inglaterra. Portugal havia passado por um problema sério de reconstrução. Você já sabe que em 1750 houve um terremoto que destruiu Lisboa, e essa era a causa do aumento dos impostos, além do comércio unilateral. Portugal controlava o comércio, eles também precisavam pagar a conta da reconstrução. E da onde tirar dinheiro para fazer isso? Do ouro do Brasil. Eles levavam ouro até que o ouro começou a escassear. E isso foi uma das causas daqueles movimentos. Mas agora, com a vinda da família real e as dívidas acumuladas da reconstrução
de Lisboa, as dívidas acumuladas, porque eles levavam uma vida de ostentação, não apenas o imperador, tá? Era uma vida de ostentação de toda a corte. Eles estavam acostumados a comer bem, a vestir bem, isso custa dinheiro. Chegando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não era Lisboa. Precisava também ser reconstruído. Eles precisavam de casas onde alojar 15 mil nobres. Tudo isso teve que ser repensado. Eles ficaram acomodados temporariamente, mas precisava construir, reurbanizar o Rio de Janeiro. Tudo isso representou gastos, né? Representou tirar impostos de algum lugar. E nessa situação, agora com a família real aqui, fugiram de Napoleão, vieram para cá, aquele monte de gente. Se já tinha vigilância antes, imagina a partir de então. Esse senso, essa sensação, essa vontade de se livrar de Portugal, agora está muito mais próxima dos brasileiros. Os brasileiros têm agora não mais a metrópole lá longe, do lado de lá do Oceano Atlântico, para controlá-la, mas aqui dentro do próprio país. Isso tudo causado pela invasão napoleônica a Portugal. Essa vinda maciça da nobreza para cá, conforme você também já sabe, trouxe toda essa situação de gastos adicionais, né? Quando a família real chega aqui no Brasil, a única saída para eles era o mar, porque Napoleão ia tomar mesmo, tá? Então os ingleses fazem esse favor para os portugueses, mas isso então envolveu novas ordens dos ingleses, novas imposições dos ingleses sobre Portugal e, consequentemente, com consequências para o Brasil. A população portuguesa no Rio de Janeiro aumentou muito, consequentemente, agora os ingleses traziam mercadorias diretamente para cá. Portugal teve seus navios a serviço da Inglaterra, né, fazendo frete para os ingleses, e a própria Inglaterra também, obviamente, passou a ter um mercado de consumo, e isso trouxe algumas vantagens para o Brasil. O Brasil começou a experimentar a presença de pessoas bem vestidas nas ruas, a presença de pessoas da nobreza. Tudo isso criou na elite brasileira a vontade de ser nobre. Essa elite não era nobre, a elite brasileira era agrária, mas agora tinha em quem se espelhar, aquelas roupas bonitas. O Brasil então vai passar por uma fase de vontade de ser português, mas não queria o domínio português. Essa vontade de vestir-se à moda europeia, de viver a vida europeia, de participar das festas da monarquia, tudo isso passa a ser um motivo de cobiça. Ao mesmo tempo, um motivo de rancor. Afinal de contas, quem estava pagando essa conta toda era quem não podia usufruir, que eram as elites. E eles olhavam tudo isso e certamente começam a se formar dentre os brasileiros uma vontade de falar, opa, estão abusando da gente. Eles vieram para cá, há relatos de que muitas casas foram encampadas, as casas da elite, porque onde iam colocar 15 mil nobres? Então tudo isso foi criando ao mesmo tempo que uma sensação de desejo de aportuguesar-se nos hábitos, nos modos, de europeizar o Rio de Janeiro, também de um senso de nacionalismo, porque afinal de contas quem estava pagando a conta eram os brasileiros. Isso vai criar, vamos dizer assim, o pavimento, o caminho para a insatisfação. As ideias iluministas já estavam instaladas muito lentamente aqui. A elite e aqueles filhos da elite que iam estudar na Europa conheciam os ideais iluministas. Então entenda que havia todo um contexto favorável a uma nova revolução.
essa nova revolução precisaria ser feita, mas como se a família real estava aqui? Quem faria essa revolução? Quem daria independência ao Brasil? Como seria feito esse movimento? É isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Não perca!